Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, eu vou mostrar o seguinte. O equilíbrio que tem que ter no corpo da mulher entre a progesterona e o estradiol. É um equilíbrio sutil, inteligente, yin e yang. O yang é a parte clara. Então eu estou introduzindo o conceito da dualidade, que isso vai ser muito útil no hormônio. Se a mulher está menstruando, em geral está produzindo o suficiente estradiol. Ela causa insônia, ela causa aborto espontâneo. Quantas mulheres perderam crianças por causa disso? Ansiedade, infertilidade. Dr. Laí Ribeiro, muito obrigado. Tenho 45 anos de idade. Tem pessoas que confundem a minha idade achando que eu sou mais novo. Não, eu sou aquilo que você me ensinou, a boa alimentação. Eu era diabético altíssimo. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar o seguinte. O equilíbrio que tem que ter no corpo da mulher entre a progesterona e o estradiol. É um equilíbrio sutil, inteligente, yin e yang. O estradiol é yin, a progesterona é yang. Então nós vamos introduzir esse conceito para poder entender os hormônios. Além de ter o conceito, aí a progesterona e o estradiol, esse conceito leva, quando tem mais estrogênio do que progesterona, leva ao chamado predominância estrogênica, que é uma novidade na medicina. Se você conversar com de 100 médicos, 99 não vão nem saber, nem ideia do que você está falando. O que é predominância estrogênica? E é uma coisa extremamente comum, muito comum, quando você aprende a fazer o diagnóstico. E eu quero pegar o conceito do yin e yang e levar para os hormônios. Então o yin é essa parte escura, o yang é a parte clara. Então eu estou introduzindo o conceito da dualidade, que isso vai ser muito útil no hormônio. Os hormônios são os embaixadores da dualidade. Esse conceito que existe na medicina ayurvédica, esse conceito que existe na medicina tradicional chinesa, ele se aplica perfeitamente ao conceito hormonal e vai ajudar você a entender melhor o processo. A dualidade é encontrada em toda a natureza. Por exemplo, para criar isso aqui eu preciso do sol e preciso da água. O sol é yang, a água é yin. Então, se eu tiver só sol, isso aqui vira deserto. Se eu tiver só água, isso aqui vira uma represa, não tem árvore. Então, eu preciso de um equilíbrio entre o yang e o yin. Então, vamos pegar aqui a Ginger Rogers e o Fred Astaire. Então, nós vamos fazer a seguinte comparação. A Ginger Rogers seria o yin. O Fred Astaire seria o yang. A Ginger Rogers seria o estradiol. O Fred Astaire seria a progesterona, que também é chamada de P4. Quando você vê alguém falando P4, essa pessoa que se está falando de hormônios, está se referindo à progesterona. Então, para ter essa dança, tem que ter a Ginger Rogers, tem que ter o Fred Astaire. Se não te faltar um, não funciona. Se você comparar o Fred Astaire com um cara extremamente musculoso, extremamente testosterônico, o Fred Astaire vai virar o yin e esse cara vai virar o yang. O yin e yang é relativo. Então eu tenho aqui, quando eu comparo estradiol com progesterona, o estradiol é yin, a progesterona é yang. Se a mulher está menstruando, em geral está produzindo o suficiente estradiol. Você menstrua? Menstruo. Então, como regra geral, eu estou só indo na generalidade, nós estamos a 10 mil pés de altura. Como regra geral, essa mulher tem provavelmente suficiente estradiol. Se ela não tiver suficiente estradiol, ela não menstrua. Ela começa a correr maratona, ela vai no médico e fala, ó, cada vez estou menstruando menos, cada vez estou menstruando menos. Chega um dia que ela fala, doutor, eu não menstruo mais. Porque
A natureza é sábia. Uma mulher que está correndo 10, 15 quilômetros por dia não pode engravidar. Então eles começam a cortar os hormônios. O hipotálamo fala, está na hora de cortar os hormônios. Então vão começar pelo estrogênio. Ela não vai crescer o endométrio. Então, aí pronto, ela começa a não menstruar, porque ela não vai ter, ela começa a não ter estrogênio. E, consequentemente, começa a não ter progesterona. A deficiência da progesterona, que é muito mais comum do que a deficiência do estradiol, causa a síndrome pré-menstrual, a TPM conhecida. Tanta gente dá tanta volta e a coisa é muito simples de ser resolvida. Ela causa insônia, ela causa aborto espontâneo. Quantas mulheres perderam crianças por causa disso? Segundo, terceiro mês de gravidez, perde o bebê. Primeiro, os abortos espontâneos, no primeiro trimestre de gravidez, a grande maioria é por deficiência de progesterona. Cisto, dolorimento mamário, doença fibrocística da mama, muito comum hoje, mais de 60% das mulheres têm. Cefaleias cíclicas, tem um período do mês que eu tenho dor de cabeça, que eu não tenho. Ansiedade, infertilidade. Hoje as mulheres, para engravidar, precisam fazer tratamento. Antigamente a mulher não queria engravidar, engravidava. Hoje ela tem que fazer tratamento para engravidar. Acabou a fertilidade. E maior risco para câncer. Você vai ver muito comum, conversando com um colega, ele vai dizer assim, progesterona causa câncer. Não. Progestágeno causa câncer. Progesterona é anticâncer. Ah, mas eu li um trabalho, o trabalho que você leu, me mostra ele. Lá é progestágeno. Não, mas ele fala que é progesterona. Ele fala que é progesterona porque chama os progestágenos de progesterona. Na hora que você vai ver a fórmula, não é progesterona base. Aquilo lá é um progestágeno. Apesar de no título aparecer progesterona. Então, a predominância estrogênica, que é o que foi criado, descoberto pelo Dr. Lee, que é você ter mais estrogênio que progesterona no corpo. Você tem mais Ginger Rogers do que Fred Astaire. Inchaço, choro fácil, distúrbios da vesícula, displasia cervical, você faz o Papa Nicolau, dá displasia, dolorimento, cisto mamário, oscilação no estado de humor, menorragia, ou seja, hipermenorreia, excesso de fluxo menstrual, insônia, confusão mental, eritema facial. Isso são alguns dos sinais e sintomas da predominância estrogênica. Então, deixa eu só esclarecer. Numa predominância estrogênica, o que significa predominância estrogênica? Significa que eu tenho mais estrogênio do que progesterona relativo. As duas podem estar normais, mas se o estrogênio está mais alto que a progesterona, ou não precisa estar mais alto, porque a progesterona tem que estar 30, 40, 50, 200 vezes mais que o estrogênio. Vocês vão ver, a progesterona é medida em nanograma por ml. O estrogênio é medido, o estradiol é medido em picograma por ml. Por isso que você não vê essa discrepância na hora que você vê o resultado. Na saliva, tudo é feito em picograma, tá? Então não tem confusão. Bom, agora eu vou trazer aqui o Fred Flintstone e a mulher dele, a Vilma. O Fred Flintstone é o cortisol. A Vilma é o DEA. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração os hormônios do estresse. Então o Fred é aquele cara agitado, ele nunca está quieto. A Vilma também é agitada, mas ela não é tão agitada quanto o Fred. Ela é o yin do Fred Yang. E esses dois também têm que estar equilibrados. Do mesmo jeito que o Ginger Rogers e a Fred Astaire têm que estar equilibrados, o Fred e a Vilma também têm que estar equilibradas. Cada um nasceu neurose, mas tem que estar equilibrados. Vocês vão ver isso, o que vai acontecer quando isso não equilibra. Só que a Vilma, ela tem duas amigas ainda na história. Ela tem uma amiga que se chama ocitocina, e ela tem uma outra amiga que se chama prolactina, que também tem que ser equilibrado, porque senão dá problema. Eu tenho que equilibrar, olha como é que a coisa fica bonito. Eu tenho que equilibrar a progesterona com o estradiol, eu tenho que equilibrar o DEA com o cortisol, eu tenho que equilibrar a citocina com a prolactina. Eu estou conversando de mulher. Um dia nós vamos ter uma aula só sobre homem. Hoje é só sobre feminino. A natureza é sábia. A natureza fala assim,
nós primeiro devemos sobreviver a fim de reproduzir. Primeiro vida, para depois reprodução. Eu posso, se eu tiver entre reprodução e vida, eu vou sacrificar a reprodução para viver. Então esse yin e yang permanece, e quando esse yin e yang está equilibrado no corpo, o resultado é uma coisa chamada energia, é você estar bem. Você tem energia para trabalhar, para aproveitar a vida, para fazer o que você quiser. Então essa otimização, ela pode ser feita masculina, mas sobretudo nós estamos conversando aqui sobre a otimização feminina. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. E Ayrton, de Açailândia do Maranhão. Só venho aqui agradecer ao Dr. Laí Ribeiro aqui pelas dicas sobre diabetes e alimentação. É natural, coisa certíssima. Dr. Laí Ribeiro, muito obrigado. Tenho 45 anos de idade. Tem pessoas que confundem a minha idade achando que eu sou mais novo. Não, eu sou aquilo que você me ensinou, a boa alimentação. Eu era diabético altíssimo, consegui controlar sem precisar de remédio, mas só mudar a alimentação. Obrigado, doutor Laí Ribeiro. Açailândia, Maranhão, Brasil. Doutor Laí, aí.